Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal dos Segredos do RH. Eu sou o Márcio e hoje eu tô aqui para te explicar mais uma pergunta que sempre aparece nas entrevistas de estágio de trainee. Conte sobre um desafio ou conte sobre uma experiência que você passou. Talvez você já tenha até enfrentado na entrevista uma pergunta como essa e aí não sabia direito o que contar e acabava contando uma coisa e dando voltas e se preocupava somente com o que você achava que era mais interessante. E aí você não entregava exatamente o que o recrutador queria, não é mesmo? Então vamos lá que hoje eu vou te ensinar, vou te dar exemplos práticos de como você vai poder responder essa pergunta. Beleza? Só queria uma coisinha antes, se você ainda não está inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve que você vai receber conteúdo de primeira sempre que nós postarmos vídeos novos. Então, não perde essa chance para você começar esse ano com tudo. Beleza? Então, vamos lá. Contar sobre uma experiência profissional, sobre uma experiência acadêmica, um desafio que você já vivenciou, é algo muito importante. E como eu falei, as pessoas acabam não sabendo organizar muito bem esse tipo de discurso, esse tipo de resposta, e acabam dando voltas e acabam falando sobre coisas que não têm nada a ver. E eu quero que você se preocupe com alguns pontos que são fundamentais. Pensa o seguinte: por que uma pessoa, um gestor, faria uma pergunta como essa? Qual foi o seu maior desafio? O que você acha que ele quer saber com isso? E aí eu quero te falar o seguinte: ele quer entender se você consegue contar para ele situações que você passou que agregaram para você, de repente, competências, fizeram com que você desenvolvesse competências que são relevantes para a vaga que você vai ocupar. Por exemplo, se você vai trabalhar numa área de marketing, estou dando um exemplo aqui aleatório, você vai trabalhar numa área de marketing em que você vai ter contato com clientes. É importante que você pense o seguinte: olha, se eu vou trabalhar numa área de marketing e eu vou ter contato com cliente, concorda que eu preciso ser uma pessoa que tem uma boa comunicação? Que talvez já tenha conversado e negociado diretamente com o cliente? Isso você pode ter feito, por exemplo, na empresa júnior, quando você trabalhou. Você concorda que para trabalhar numa área de marketing, muitas vezes, né, dentro de alguns setores, você precisa ser criativo, ter um pensamento rápido, ser uma pessoa organizada, saber planejar muito bem o que você vai fazer? E aí eu quero que você pense dentro da sua área. O que eu preciso ter de competências para poder trabalhar nessa área? Quando você começa a pensar isso, você já começa a tentar lembrar de experiências, de situações que você passou, onde você pode valorizar isso. Por quê? Você vai estar conectando o que você vivenciou com o que eles querem ouvir. Ah, Márcio, mas eu não estou conseguindo pensar tanto. O que mais eu poderia pensar? Beleza, você pode ler sempre os valores da empresa. A empresa tem valores que compõem a sua cultura que muitas vezes elas falam. Queremos pessoas que tenham senso de dono, sejam pessoas arrojadas, pessoas que não tenham medo de errar, ou quando erram, caso elas venham a errar, elas aprendam rápido e comecem a fazer o certo. Pessoas que tenham senso de responsabilidade. São várias possibilidades que existem para você conectar. Então você tem dois caminhos, que você pode até misturar esses caminhos, não tem problema. Você tem os valores da empresa, né, a cultura dela, e você tem competências que são importantes para a área que você está concorrendo. A partir disso, fica muito mais fácil para você contar sobre qualquer situação, desafio ou experiência que você vivenciou. E aí tem uma estrutura, para você não sair contando aleatoriamente a história, porque às vezes essa história pode ficar muito grande. Então, eu gosto de utilizar uma estrutura de 4 passos. CARR. Contexto, ação,
resultado do que você está contando, né? O resultado desse desafio. E, por último, o resultado para você. Por que o resultado para você? O que você aprendeu com aquilo? Muitas e muitas e muitas e quase todas as empresas valorizam demais pessoas que tenham a mentalidade de aprendizado contínuo. Se você participou de algo que deu certo ou algo que deu errado, como é que você olha para aquilo? Você aprendeu alguma coisa? Você trouxe uma visão diferente, uma perspectiva diferente para você? Ter essa mentalidade é muito importante para transmitir isso durante a entrevista. Então, como eu falei, contexto é o que você vai dizer, né? Onde você estava, o que aconteceu para aquilo se tornar um desafio, quais foram as dificuldades que existiram ali. Você contextualizou. Depois, você diz as ações. O que você fez? Que pode ter sido de forma individual ou em grupo. Mas é importante que você se coloque como protagonista daquela história. Contexto, ação e o resultado. Qual foi o resultado? Você atingiu o objetivo que você contou ali no início? Você ultrapassou aquele objetivo? Pode ser também. E o que você aprendeu com aquilo? O resultado para você. Então você poderia contar, estou dando uma história aqui, que eu estou juntando de histórias de alunos meus, beleza? Então você poderia chegar e falar assim, vou dar um exemplo de empresa júnior, gosto muito de dar exemplo de empresa júnior. Você pode chegar e dizer o seguinte, olha, eu vivi um grande desafio, por exemplo, quando eu entrei na empresa júnior, né? Eu entrei ali como trainee, né? Me destaquei, e aí eu fui convidado a ser diretor da área de marketing. Vou pegar o marketing aqui como exemplo. Né? Fui convidado a ser diretor da área de marketing. E a gente tinha um grande desafio, porque nós estávamos com poucos projetos, a gente tinha pouco dinheiro, né, para poder fazer ali um tráfego pago, para atrair mais clientes, né, para a gente desenvolver um site interessante, a gente sabia o quanto aquilo era importante. Então eu já dei um problema aqui. Nós tínhamos na época somente 2 clientes e nós queríamos atingir 8 clientes. Aquilo ali faria com que a gente conseguisse ter um bom caixa já pensando nos próximos anos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi reunir meu time, descobrir quem tinha habilidades com redes sociais, quem conseguia fazer um tráfego orgânico, um tráfego orgânico bom, né, um SEO, né, nas redes, principalmente dentro do Google, para atrair mais clientes, para que a gente pudesse chegar a esses novos potenciais clientes. Então, nós fizemos uma reunião, mapeamos as competências desses colaboradores e começamos a traçar estratégias ali dentro. Então, nós traçamos estratégias para fazer posts diários, né, para interagir em fóruns, em outros perfis que tinham potenciais clientes. Vai dar o exemplo que você quiser aqui. E com isso, nós começamos a atrair mais pessoas. Nós chegamos ao ponto de, em uma live que nós planejamos, ter 150 pessoas ao vivo. E a partir disso, nós conseguimos captar 10 clientes. Então, nós ultrapassamos a meta que foi estipulada e nós conseguimos entregar todos os nossos trabalhos com eficiência e com satisfação do nosso cliente. Então, para mim, ter vivenciado esse grande desafio fez com que eu desenvolvesse ainda mais a minha liderança, a minha capacidade de gerenciar projetos, a minha capacidade de incentivar o meu time. Então, é um tipo de experiência que agregou competências que, com certeza, eu vou trazer aqui para essa empresa. Para essa empresa, né, que eu digo, essa empresa que eu quero entrar. Que aí você pode dizer ali o nome da empresa diretamente. Então, você percebe que existe uma estrutura que a gente coloca todos os nossos, o nosso desafio, o nosso discurso, né, referente àquele desafio. E aí você consegue atingir os pontos que os recrutadores estão buscando. E aí, você curtiu esse conteúdo? Agora, que tal você estar 100% preparado para qualquer processo seletivo? Já imaginou isso? Para qualquer etapa? Saber responder mais de 25 perguntas que frequentemente caem nas entrevistas, tanto de estágio quanto de trainee? Bom, se você balançou a cabeça aí do outro lado, tem uma oportunidade incrível para você. O último curso que eu gravei
está disponível aqui embaixo, num link com um preço inacreditável. E além disso, se você quiser fazer uma mentoria diretamente comigo, para você aprender a contar as suas histórias, onde eu vou te ensinar individualmente cada uma das respostas para as perguntas de entrevista, vou te ensinar estratégias para a dinâmica de grupo, tem um linkzinho aqui embaixo de um WhatsApp. Vem falar que você assistiu esse vídeo, que a gente vai conversar sobre essa mentoria e como eu posso te ajudar a passar nesse processo seletivo. Beleza? Então, não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com seus amigos. Beleza? Te vejo no próximo vídeo.